Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e entrevistadora da revista eletrônica Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Gente, o papo agora é sério. Estou aqui com o Dr. Wellington Caires, advogado trabalhista, e nós vamos falar de quais são as diferenças entre você ter um funcionário CLT, um PJ e o estagiário. É isso, não é? Exatamente, são as modalidades de contratação. Primeiramente, boa noite a todos que nos assistem, que nos ouvem. Muito obrigado, Luca, por me receber, por esse espaço. É uma honra. Fico muito contente. Sou advogado trabalhista, então é um tema que eu lido diariamente, né? Como que eu vou contratar um funcionário? Tenho dúvidas se eu registro, se eu não registro. Hoje em dia a gente sabe que está na moda, né, o contrato PJ. O que é o contrato PJ? Eu, ao invés de registrar o meu funcionário, eu adotar uma outra modalidade, né, que é um tipo de modalidade no qual... Ele abre uma empresa... Ele pode abrir uma empresa, como ele também pode ser contratado através de uma pessoa física. Uma pessoa física também pode prestar um tipo de serviço. Só que quando a gente vai tratar da modalidade de contratação, a gente precisa saber qual que é a peculiaridade da empresa, né, qual o tipo de serviço que ela presta e qual o tipo de serviço que ela precisa. Porque existe uma diferença entre empregado CLT e PJ, né? A partir da reforma trabalhista, muitos empresários, e eu tenho eu acabo vendo isso, né, no dia a dia, né, nos atendimentos com as empresas, com esses empresários, que eles entendem que, eu tenho uma pessoa aqui para trabalhar para mim, é só fazer um contrato de prestação de serviços e eu não vou precisar pagar INSS, não vou precisar pagar FGTS, férias, 13º, não vou ter problema nenhum com a Justiça do Trabalho. E não funciona assim, porque você precisa analisar qual que é a realidade daquela pessoa. A CLT, ela estabelece alguns requisitos mínimos, né, para que uma pessoa seja considerada como empregado e que você precise fazer o registro dessa pessoa, pagar os encargos trabalhistas. Quais são esses requisitos? A pessoalidade, a pessoa não poder ser substituída por outra, ela ir diretamente até a sua empresa, sem mandar outra pessoa no lugar dela, né? Vamos supor, um dia ela acorda, fala, não quero ir trabalhar, vou mandar outra pessoa no meu lugar. Tá? Quem é CLT não pode, ela mesma precisa ir até a sua empresa e prestar aquele tipo de serviço. A onerosidade... CLT normalmente tem cara crachá, né? Cara crachá, exatamente. É aquela pessoa que vai de segunda a sexta, geralmente, tem horário para entrar, horário para sair, tem salário combinado, né? Não pode mandar outra pessoa no lugar. Se você tem esse tipo de pessoa que trabalha na tua empresa, a partir do momento que você contrata ela como prestador de serviço, como PJ, você está correndo um grande risco. Porque o simples fato de você ter um documento na qual a pessoa ela fala que ela é uma empresa, né, que ela é uma empresária, isso não vai te blindar de um risco jurídico. Pelo contrário, isso vai aumentar o risco de você sofrer um processo trabalhista e uma condenação, e você pagar retroativo tudo que você teria que ter pago se essa pessoa tivesse sido registrada. Então, a gente precisa analisar e conscientizar o empresariado hoje qual que é a atividade e qual que é a necessidade desse empresário, tá? Porque se a necessidade dele é de ter uma pessoa fixa na empresa, né, de segunda a sexta, com horário para entrar, horário para sair, talvez seja muito arriscado você contratar uma pessoa através de um contrato de prestação de serviços. Se for home office... A gente vai precisar analisar caso a caso, viu, ô Luca? Porque a partir da pandemia, a gente teve, de fato, foi difundido, né, o trabalho virtual, o trabalho em casa, que a gente chama de home office, mas mesmo assim, se esse trabalho ele preencher os requisitos do artigo 3º da CLT, que vai falar sobre pessoalidade, onerosidade, na eventualidade de subordinação jurídica, por mais que ele esteja na casa dele, a gente vai precisar encará-lo como um empregado. Nossa, que loucura, né? Exatamente. Isso está gerando um grande prejuízo, uma grande confusão para as empresas, porque no Brasil a gente tem a cultura, né, de a gente fazendo da forma como a gente acha que é certo. E aí, quando dá errado, a gente procura um advogado, a gente procura uma orientação e, às vezes, um pouco... É tarde, né?
Né? É tarde demais. A gente consegue atuar na defesa daquela empresa dentro de um processo para tentar neutralizar ou diminuir uma condenação ou um risco, só que a gente também consegue fazer uma espécie de consultoria para a empresa para consertar os contratos que ainda estão vigentes ou as pessoas que ainda vão ser contratadas nessa empresa, para que esse risco ele seja cada vez menor. Tá, o CLT todo mundo já sabe como que funciona, né? Tem que dar 13º, férias, FGTS, INSS, né? Outro dia eu ouvi um empresário falando assim, eu pago o 13º parcelado junto com o salário, isso existe? Olha, pela lei não, tá? Mas tudo pode ser combinado entre o empresário e o funcionário. Hoje em dia tem muito isso, né? O que eu vejo que é o grande erro das empresas, Luca, é a falta de documentação, né? Por exemplo, se você tem um combinado com o teu funcionário, no qual ele aceitou receber o 13º, né, de forma parcelada, pega um documento, registra isso aí, deixa isso arquivado, porque se lá na frente ele entrar com uma ação na justiça falando que não recebeu, né, essa verba, ou que a empresa fez de forma parcelada contra a vontade dele, né, violando o que a lei dispõe a respeito disso, você tem um documento resguardando, né, falando que você agiu de boa fé. Muitas vezes a gente sabe que o próprio funcionário ele pede adiantamento de salário, adiantamento de 13º, e a empresa com uma boa intenção de ajudar acaba cedendo. Só que lá na frente, quando esse funcionário for demitido ou quando ele sair da empresa chateado com alguma coisa e acionar a empresa num processo, isso pode ser questionado. Então, a melhor forma que a gente tem é de documentar. Hoje cedo eu estava... documentado. Tudo documentado. E documentado em papel. Documentado em papel. Não pode ser online. Pode, se você tiver uma conversa pelo WhatsApp, pelo e-mail, uma forma de prova. É uma forma de prova, não é uma prova inexistente ou uma prova nula. Só que o ideal é que tudo seja formalizado. Hoje cedo eu estava em audiência com os clientes, com uma transportadora, e eu falei para eles que hoje em dia a gente precisa se preparar para o problema que não existe, tá? Por mais bem intencionado que seja o teu funcionário, por mais que ele seja uma pessoa bacana, uma pessoa legal, que cumpra tudo certinho, que não te cause um problema, você precisa se blindar, tá? Através de uma assessoria, você vai receber a orientação correta para saber como lidar com aquele funcionário e com todo o grupo de funcionários que você tem. Porque hoje o problema não existe, mas amanhã ele pode existir. E às vezes o funcionário é super legal, mas daí ele arranja uma esposa que fica, não é? Exato. Acontece assim na família, imagine na empresa. Exatamente. Inclusive acontece entre patrão que emprega a própria família, né? Hoje eu participei de um processo, de uma audiência no qual o próprio sobrinho estava processando o tio, né? Então, assim, a gente às vezes acaba lidando com questões de, não formalizei documento porque é meu sobrinho, era uma pessoa próxima, jamais pensei que ela fosse fazer aquilo. Que loucura, né? Só que mesmo assim acontece. E quando isso vai para a justiça, por mais que tenha a questão familiar, a questão emocional envolvida, o juiz ele quer analisar o direito, ele quer analisar a prova, né? É tudo muito importante, é tudo muito legal, mas você tem documento, ele está pedindo isso, isso, isso aqui. Você tem como comprovar que você concedeu isso para ele, que você fez esse pagamento no valor, na data correta, da forma como estipula a lei? Então, é uma grande questão que o empresariado, principalmente os empresários de pequeno e de médio porte, eles precisam se atentar, porque são questões assim que a gente acaba lidando de forma diária. Que loucura, né? Então, e o estagiário? O estagiário, ele é uma forma... Porque o estagiário a gente chama estagiário porque é para pagar menos, não é isso que as pessoas chamam? Grande parte das pessoas acabam lidando com essa figura do estagiário para isso, né? É uma pessoa que eu vou ter ali trabalhando para mim, gerando um produto, né? Movimentando a minha empresa e pagando menos. Só que mesmo para o estagiário, a lei estabelece algumas leis. Por exemplo, o estagiário ele precisa estar necessariamente vinculado a uma instituição de ensino. Então, não é qualquer pessoa que você precisa, que você pode pegar como estagiário.
só porque é mais novo, tem menos de 18 anos, ou tem 18, 20 anos. Ou está fazendo a faculdade ainda? Se ele estiver fazendo a faculdade, você pode pegar como estagiário. A grande questão que é necessário para o contrato de estágio que a pessoa esteja vinculada a uma instituição de ensino. Né? Tá. A gente sabe que o menor de idade ele pode trabalhar, né? A partir dos 14 anos você pode trabalhar, abaixo dos 14 anos em hipótese alguma. E não é 16, é 14? Não, a partir dos 14 anos você pode trabalhar na condição de aprendiz. Tá. Não no modelo CLT que a gente conhece. Tá. A partir dos 16 anos você pode contratá-lo como seletista, né, como empregado com registro na carteira de trabalho, só que com algumas exceções. Dos 16 aos 18 anos, você pode registrar, só que esse trabalho não pode envolver, por exemplo, um trabalho noturno, né, Tá. a partir das 22 horas da noite, né, das 10 da noite. Não pode ser uma empresa que tem algum tipo de venda de bebida alcoólica, tá? Senão isso desvirtua o que a lei preceitua. Então, assim, a partir dos 16 pode com registro, porém com algumas limitações, certo? Tá? Dos 14 aos 16, apenas como aprendiz. E se for uma mão de obra, por exemplo, mas se é temporária, não, né? Não entendi. Se você contratar uma pessoa, um estagiário de 16 anos, temporário, isso também acarreta... Nesse caso teria que ser jovem aprendiz. Porque nessa idade ele não estaria vinculado ao ensino superior. Né? Tá. Então, assim, o contrato de estágio, a vantagem dele é que você tem uma pessoa trabalhando para você, pagando um pouco menos, só que a desvantagem é que o estágio é no máximo por 2 anos, né? E geralmente você vai receber uma pessoa crua na tua empresa, que você vai precisar dar uma atenção, investir em treinamento, E ela tem um período que ela estuda, né? Então você ainda tem que respeitar isso. Você tem que respeitar isso, respeitar os horários, respeitar a semana de provas, porque em semana de provas o estagiário ele tem direito a uma redução de jornada. Então, eu não sabia disso. Exatamente. Então, assim, semana de provas na faculdade, ele quase não trabalha. É um período extremamente reduzido. João, quando você tiver prova, tá? Exatamente, assim, a lei garante isso porque o objetivo do estágio é o ensino, né, é o ensino aliado à introdução dessa pessoa no mercado de trabalho. Então, de fato, essa pessoa ela pode produzir para você, só que essa produção precisa estar aliada ao aprendizado, né, o estágio ele não pode desvirtuar para apenas produção. É uma produção aliada a um ensino, né? A uma orientação profissional então, tem que ser pessoa. Dentro ainda do que ele estuda. Exatamente, tem que ser. Porque senão a gente pode estar falando numa fraude, né? Numa fraude. Não adianta a pessoa estar fazendo faculdade de marketing e você colocar ela como estagiária numa clínica num laboratório, por exemplo, né? Não tem nada a ver o que ela está fazendo com o que ela está estudando. Então, isso precisa ser observado também. Então, você acha que as empresas deviam chegar e sempre ter um advogado trabalhista contratado? Isso é essencial. A gente fala assim que são 2 coisas cruciais para um contador... para um empresário ele conseguir superar esse período de introdução no mercado, né, de conseguir atingir um público, porque a gente sabe, existe um estudo, Luca, que fala que o maior motivo de pequenas empresas fecharem, né, de irem à falência, são ações trabalhistas. Não só pequenas, grandes, né? Sim, mas as pequenas empresas, elas ainda sofrem de uma fragilidade financeira, né? Elas não têm um caixa, elas estão começando agora, e elas pegam uma pessoa para trabalhar, acabam não registrando, essa pessoa fica 2, 3 anos e depois entra com uma ação de 200, 300, $500 mil, né? Tudo pode acontecer nesse período. E aí é justo essa ação que vai acabar com o sonho de toda uma vida. É verdade. Então, assim, quando um empresário ele entra no mercado, ele precisa estar preparado para ter 2 coisas, caso ele queira continuar nesse mercado e crescer. Ter uma boa assessoria jurídica e uma boa assessoria contábil, né? Para também conseguir orientar essa pessoa, como ela pagar menos imposto, qual vai ser o regime tributário que ela vai escolher, para que ela consiga ter uma saúde financeira. Então, a gente vê muitas empresas, né? Elas abrem, fecham depois de 1 ano, 2 anos. Como eu disse, né? Existe um estudo que fala que o maior motivo de pequenas empresas fecharem são questões trabalhistas envolvendo funcionários.
E grandes infelizmente. empresas também, viu? É, Porque exatamente. às vezes os funcionários se unem e fazem uma Exato. série de trabalhistas, quebra. É o que a gente chama de efeito dominó, né? Você tem uma empresa ali com 10, 20 funcionários, a partir do Aqui momento nós que um tivemos entra... um hospital e teve uma empresa de aviação que Uhum. perdeu de trabalhista, um grande hotel em São Paulo que fechou por trabalhista. São dezenas de empresas. E é justamente isso, Luca. Muitas empresas enxergam uma assessoria jurídica como um gasto, e não é. Você precisa enxergar uma assessoria jurídica como um investimento no teu negócio, como uma forma de blindar o teu patrimônio, né? Porque não é só eu falar assim para você como teu advogado, ó, Luca, não faz isso, não faz aquilo, mas eu também falar para você o que você precisa fazer. Não né? é só o que não faz, né? Não é só o que não faz, é o que você precisa fazer, né? Às vezes um advogado ele pode te dar uma oportunidade de negócio, né? Uma oportunidade de você reduzir. Eu tenho inúmeros clientes com esses clientes que eu falo, olha, através dessa estratégia, a gente vai fazer você economizar dinheiro, né? Não é só não gastar, é economizar também esse patrimônio. Então, o empresário hoje no país, né, de uma forma geral, ele precisa enxergar a assessoria jurídica como um investimento. É um investimento. Hoje você pode não ter um problema, mas se você crescer, e é o que a gente estava falando antes do podcast, né? O sinal do sucesso são os problemas. Quanto mais você cresce, quanto mais funcionários você tem, quanto mais clientes você tem, mais problemas, né? Quanto maior número de mercadorias que você vende, quanto mais funcionários você tem, os problemas eles vão seguindo ali lado a lado. Né? Então, o sinal de sucesso, infelizmente, é o problema, né? Infelizmente ou felizmente. Vão ter mais pessoas, querendo ou não, vão reclamar, mas recebi um produto, ele não estava assim. E as pessoas acham que você está rico, né? Não é verdade? Falar, não, meu patrão ali está ganhando muito dinheiro. Pronto. Mas não é a realidade, tá? E você trabalha dos dois lados. Você trabalha com a empresa e você trabalha também com o funcionário. Hoje, em São José do Rio Preto, eu acabo que atuando muito forte na parte empresarial, né? Com as empresas, prestando assessoria, sendo pronto-socorro mesmo, né? E me conta uma coisa, você sempre quis ser advogado? Eu sempre quis ser advogado, Luca. Porque você é tão menino, né? Quando eu era bem pequeno, eu acho que antes de eu entrar no colegial, eu lembro que meu pai ele escutava aquele programa na rádio, A Voz do Brasil, programa bem antigo, né? No qual é divulgado. Acho que existe até hoje. Existe, é tradicional, talvez um dos mais antigos do país. Eu acho que é lei, né? Que tem que ter. Exato. E nesse programa é divulgado, né, o que está acontecendo juridicamente lá em Brasília, as grandes discussões políticas. E eu lembro que meu pai ele escutava toda noite esse programa na rádio. E nessa época que eu escutava com ele, estava tendo o julgamento do Mensalão lá no Supremo Tribunal Federal, na qual tinha aquelas brigas homéricas entre o Joaquim Barbosa e o Lewandowski, né, sobre os crimes de corrupção, e aquilo me chamou a atenção, porque eu sempre gostei de conversar, eu sempre gostei de convencer as pessoas sobre algo que eu tô pensando. E naquela época, né, lógico que eu não tinha a cabeça que eu tinha hoje, mas eu falei, nossa, isso aí é bacana, eu acho que eu quero trabalhar com isso, né, eu quero trabalhar com isso. E aí eu já fui pro ensino médio, fui estudar fora, com essa mentalidade, sempre com o objetivo de cursar direito. Eu sempre tive um lado muito humano, né? Eu gosto muito das relações humanas, e eu acho que o direito do trabalho, dentro do direito, né, como um gênero, ela é a área que dá a oportunidade de você lidar com as relações humanas, né? A gente recebe tanto o empresariado feliz ou triste, como também um funcionário, né? Que passou uma vida inteira trabalhando dentro de uma empresa. Então, o direito do trabalho, falei isso também aqui hoje, antes de nós começarmos a gravação, ele está presente na vida de todas as pessoas, porque todas as pessoas ou trabalham, ou tem alguém na família que trabalha e passa por algum problema, ou trabalham, ou tem uma empresa, né? Isso está presente na vida de todas as pessoas. Então, eu enxerguei dentro do direito do trabalho uma realização de vida, uma realização profissional, que é operar o direito, né, como uma ciência jurídica, e ajudar as pessoas, seja um empresário, seja um funcionário numa situação aí de necessidade. É muito legal isso, né? É legal muito porque bacana. você já
gosta do direito desde pequeno. E as pessoas elas tendem a achar que o direito é uma atividade chata, né? Que é algo rígido, engessado, e de forma alguma, né? A gente nunca lida com o mesmo caso ou com a mesma questão todos os dias. É sempre algo diferente. Sempre aprendendo. O direito pode ser o mesmo, só que as pessoas são diferentes. E me conta um negócio, não pode parar de estudar. De forma alguma, né? Porque tem mudanças, né, toda hora. Mudanças constantes, todos os meses, todos os anos. O direito do trabalho, principalmente, ele acompanha muito a economia, né? A economia mundial. Hoje a gente está vivendo uma geopolítica muito liberal, né? A gente tem visto a direita ganhando muito espaço, né? Em todos os países, uma política mais liberal, na qual privilegia o negociado, né? Então, assim, o que eu negocio com você é o que vai valer, tá? E não importa o que diz a lei. Então, o direito do trabalho, ele vai também se moldando de acordo com a política global que influencia a nossa política nacional. Então, o que eu quero dizer com isso? Conforme a política muda, o direito também muda. E necessariamente o advogado que atua nessa área, ele vai precisar se atualizar aquilo. A gente tem um exemplo assim muito simples que foi a pandemia, né? Com a pandemia a gente teve paralisação de diversas atividades, outras precisaram continuar operando em regime de urgência, como por exemplo as atividades da saúde, e a gente precisou ter uma atualização para que tanto as empresas quanto os funcionários conseguissem se sentir ali de alguma forma acolhidos com esse momento que a gente passa. E, logicamente, o advogado é a primeira pessoa que precisa estar atualizada para receber tanto a empresa quanto o funcionário. Nossa, que loucura, né? É doido. O direito é uma profissão. E você adora estudar? Eu adoro. Eu vivo para isso. Todos os dias a gente passa lendo teses, petições, documentos. Todos os dias você estuda, né? Quem falar que não estuda tá mentindo, porque eu posso não estar estudando um livro de direito, mas eu estou fazendo uma análise de documento. Você me traz um documento, eu pego aquele documento, aquela realidade que você me trouxe, e eu vou ver o que a lei vai me dizer a respeito daquilo. Se o teu caso, ele cabe ali dentro, se é uma exceção. Então, é um estudo diário a todo momento, né? A qualquer diálogo que eu tenho com o cliente, ou com um juiz, com outro advogado, é uma forma de estudo, né? Porque a gente está alimentando essa comunicação. É muito legal. E você daria que conselho pro empresário que está me assistindo? Para o empresário que está assistindo a gente, a primeira coisa para analisar o teu negócio, ver qual é a peculiaridade dele, né? Se é supor uma empresa de transportes, né, que tem ali muitos funcionários motoristas, existe uma lei especial para aquela categoria. Será que a sua empresa ela está cumprindo com o que a lei especial está falando a respeito daquilo? E se você tem dúvida, você tem uma assessoria jurídica, você tem um advogado que consiga te atender e te acolher a respeito dessa peculiaridade do teu negócio? Você se preveniu quanto a esses riscos? Eu falo que a primeira coisa a ser feita para saber se você está fazendo algo certo ou não é a dúvida, né? Qual que é o meu negócio? Qual é a minha necessidade? O que eu tenho feito? Existe um risco, né? Existe algum problema? Tá tendo algum burburinho ali dentro da minha empresa, né? Um funcionário levantou alguma questão? Tá tendo alguma discussão? Tô com dúvida a respeito de algo? Se você tiver dúvida, você precisa sim buscar uma assessoria jurídica, porque o advogado ele não serve apenas para quando o problema surge, mas principalmente para prevenir a existência desse problema. Muito bom. Nós ainda temos um tempinho. Uhum. Não, fica tranquila. Mas, e para o meu amigo que trabalha, que é CLT lá? O que você fala para ele? Para o teu amigo. Agora existe essa coisa de bullying, né? Que também. Exato. Inclusive, a gente teve uma atualização recente na ANR, que é a norma regulamentadora, que vai falar sobre questões de doenças do trabalho, que é a NR1, que vai falar sobre a doença mental, né? Hoje a gente tem ouvido falar muito sobre isso. Quando o patrão é muito chato, assim. Isso surgiu muito. Não é que é um problema que nunca existiu, isso já existia. Só que com a pandemia,
isso acabou tendo mais vazão, que são as doenças mentais, né? O famoso burnout, que a gente acaba escutando bastante. O que é o burnout? É a doença psicológica causada pelo estresse do trabalho, né? E aí a gente precisa analisar o funcionário que está tendo aquelas crises de ansiedade, pensa no outro dia para o trabalho e já gera uma angústia, um sentimento de diminuição da própria autoestima, né, de medo. Você precisa avaliar, porque às vezes você está sofrendo de burnout, né? E assim como uma doença física, a lei também garante uma proteção para a doença mental. A gente teve essa atualização recente, que foi a NR1, que considerou as doenças mentais como doenças ocupacionais também, né? Como parte das doenças do trabalho. E se for caracterizado como uma doença ocupacional, se essa crise de ansiedade, essa crise depressiva, ela de alguma forma estiver repercutindo negativamente na vida dessa pessoa, a empresa tem responsabilidade sobre isso. A empresa vai precisar indenizar esse funcionário, tá? É uma indenização moral, é uma indenização material. Isso vai precisar ser estudado. Nossa, então, que loucura, né? Exatamente. A gente fala que a empresa ela assume o risco do negócio. A partir do momento que você abre tua portinha, que você lança o teu CNPJ, você assume os riscos da sua atividade empresarial. Se você tem um funcionário que trabalha ali para você, e no exercício da atividade dele, ele sofreu uma queda, cortou um dedo, uma mão, perdeu um braço, a responsabilidade é da empresa também, via de regra, né? Tirando os casos de culpa exclusiva ou de culpa concorrente. Mas, via de regra, a empresa vai ser responsabilizada por quê? Quando ela abre a empresa, quando ela contrata um funcionário, ela assume o risco do negócio. E aí que entra também a questão da prevenção para a empresa. Um funcionário sofreu um acidente. Mas a culpa foi do próprio funcionário. Ele manipulou aquele equipamento de uma forma errada, né? E aí você vai precisar de uma assessoria jurídica para garantir que no processo fique comprovado que a culpa foi do funcionário. Nossa, porque senão a empresa vai responder. A regra é que a empresa responda, né? A exceção é a culpa exclusiva ou a culpa concorrente. E nesses casos, quando a gente trata de acidente de trabalho, de doença ocupacional, a gente fala de indenizações milionárias, né? Uma perda de uma mão, uma perda de um braço. Vamos supor, um funcionário que tenha 25 anos, ele vai passar a vida inteira sem poder voltar a trabalhar. E a empresa a empresa vai precisar indenizar, né? Então, o advogado é muito importante, porque, novamente, né, a gente está falando de uma indenização milionária, né? Isso acaba abalando a estrutura financeira de qualquer empresa, de pequeno, de médio e de grande porte também. Nossa, eu fiquei chocado. Mas a gente está aí, os advogados estão aí para isso. E essa lei trabalhista é só no Brasil? Não, pelo contrário, as pessoas têm uma falsa impressão de que só no Brasil existe direito de trabalho. Pelo contrário, é de uma forma mundial, né? E a gente escuta muito que no Brasil a lei é muito protecionista. Pelo contrário, a gente tem países grandes, como por exemplo a Inglaterra, na qual o direito do trabalho ele é ainda mais rígido, né? Na qual os funcionários têm ainda mais garantias que no Brasil. Eu falo até numa análise como advogado, né, numa análise jurídica, que hoje a lei ela é muito mais patronal do que para o funcionário, tá? Porque existem as leis trabalhistas, só que com a reforma trabalhista, que acabou dando uma ajuda aí pro patrão, a gente acaba encontrando um conforto maior na hora de oferecer uma defesa para o empresário. Hoje, né, antigamente a gente está acostumado, né, a ouvir, entrou com ação, vai ter condenação. Hoje em dia não é mais assim, né? Hoje em dia a gente tem saídas. Eu mesmo tive um caso agora recente, na semana passada, que um funcionário entrou com uma ação de 300 mil contra uma empresa, ele não levou R$1. A ação foi julgada alguns dias atrás e a ação foi julgada totalmente improcedente, tá? Então hoje em dia, lá no passado foi assim. Hoje, com as atualizações legais, com as atualizações de jurisprudência, com o avanço da lei, né, com essa adequação às necessidades do empresariado, a gente tem uma lei que ela garante uma tranquilidade melhor, tanto na fase pré-processual, antes que o processo exista, tanto na fase pós-processual. Eu devia ter te conhecido uns 20 anos atrás. Se você tivesse me conhecido há uns 20 anos atrás, você não me contrataria. Acho que eu teria 6, 7 anos aos 20 anos atrás. Então já deu o nosso tempinho. Podemos encerrar? Claro, a gente pode encerrar sim, Luca.
Então tá, posso encerrar aqui? Pode encerrar. Eu agradeço Deixa mais eu até uma vez tomar a uma todos. Agradeço a você, Luca. E a gente está aí à disposição de quem precisar. Não, ele é fantástico, gente. E eu gosto de entrevistar profissional novo, porque a cabeça é diferente, funciona mais assim, né? É. A gente está Não acompanhando, tem né, o que está vício, né? acontecendo Não de tem novo. vício, né, também. É muito legal isso. Bom, gente, está aqui a dica de um super advogado trabalhista, seja você empresário ou empregado. Está aqui, Wellington Caires, eu assino embaixo. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Beijo!